Estados do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 13 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: proteção ao meio ambiente. Brasil apresenta meta para a redução de gases de efeito estufa durante COP29 no Azerbaijão. O país estima queda na emissão de gás carbônico entre 59% e 67% até 2035. Gabriela Noronha. Mais do que um número ou uma meta, o Brasil, como anfitrião da próxima COP, quer mostrar no Azerbaijão que já tem um plano para alcançar esses resultados. E você vai ouvir também G20 Social no Rio de Janeiro. De lá, Mariana Jungmann traz as informações sobre a preparação do encontro que reúne as maiores economias do mundo. São esperadas cerca de 50 mil pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou acesse o canal Gov na sua TV aberta. O Brasil entregou à ONU, Organização das Nações Unidas, a meta de redução de gases que causam o aquecimento do planeta. A entrega foi durante o terceiro dia da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP29, que está sendo realizada no Azerbaijão. A nova Contribuição Nacionalmente Determinada, ou NDC, do Brasil, foi entregue oficialmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin à Organização das Nações Unidas nesta quarta-feira. O documento apresentado na COP29 em Baku, capital do Azerbaijão, define o compromisso do Brasil para a redução de emissões de gases do efeito estufa de até 67% em 2035, comparada ao ano de 2005. As NDCs são metas climáticas estabelecidas por cada nação que assinou o Acordo de Paris com o objetivo de reduzir emissões de gases de efeito estufa. As metas seguem o que cada governo considera viável a partir do cenário social e econômico local. Para Geraldo Alckmin, as novas metas do Brasil reafirmam o protagonismo do país. Então o Brasil está sendo o líder, está na vanguarda da descarbonização com responsabilidade frente à gravidade e à urgência da questão climática no planeta. Vamos agora, a tarefa vai ser fortalecida para cumprirmos de maneira rigorosa os compromissos com a questão do clima. Mais do que um número ou uma meta, o Brasil, como anfitrião da próxima COP, quer mostrar no Azerbaijão que já tem um plano para alcançar esses resultados. É o Plano Clima, que vai servir como guia da política climática brasileira nos próximos anos. A iniciativa traz ações concretas para que o Brasil reduza suas emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pela mudança do clima no planeta. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, explicou ainda que o Plano Clima é sustentado pelos mecanismos econômicos do Plano de Transformação Ecológica. O Brasil, ele tem uma abordagem que significa a meta de redução para todos os setores: energia, transporte, agricultura, desmatamento, indústria, todos os setores. O Brasil tem uma abordagem em relação à sua meta de redução de CO2, que envolve todos os gases de efeito estufa. E nós trabalhamos muito fortemente, com muita convicção, de que estamos dando uma contribuição para liderar pelo exemplo. Representantes do governo se reuniram com delegados e membros da sociedade civil na COP29. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, voltou a cobrar os países desenvolvidos para que financiem ações de preservação ambiental em países em desenvolvimento. E, nesse sentido, os países desenvolvidos, eles precisam acelerar a mudança da sua matriz energética e, ao mesmo tempo, pagar para adaptação, pagar para a diminuição dos prejuízos nos países mais atingidos.
a plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e Transformação Ecológica, que também vai ajudar o país a atingir as metas propostas, foi apresentada nesta quarta-feira na COP29. A iniciativa conecta projetos estratégicos a investidores. De Baku, no Azerbaijão, Gabriela Noronha. Reflorestar 6 milhões de hectares na Amazônia até 2030, chegando a 18 milhões de hectares em 2050. Esse é o objetivo do Arco da Restauração, coordenado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para dar início ao projeto, serão investidos R$1 bilhão com recursos dos fundos do Clima e Amazônia para reflorestar as áreas mais desmatadas da região, que passam pelo leste e sul do Pará e também por Mato Grosso, Rondônia e Acre. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, destacou que o Arco da Restauração vai contar com a participação das comunidades locais. Você envolve também as comunidades, você gera renda na floresta, você gera uma política de proteção, essas comunidades abraçam a floresta para construir. G20 no Brasil. O G20 Social começa amanhã, no Rio de Janeiro. É a primeira vez que a sociedade civil participa do debate antes da cúpula do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. Do Rio de Janeiro, Mariana Jungmann tem mais informações. Boa noite, Mariana. Oi, Luciano, boa noite. Luciana também, ouvintes da Voz do Brasil. É um prazer enorme falar com vocês diretamente aqui da região central do Rio de Janeiro. Eu estou no Espaço Cobra, na região conhecida como Porto Maravilha. Uma área que foi totalmente reformada na época das Olimpíadas do Rio, 2016, e que agora recebe mais esse importante evento internacional, que é o G20 Social. Por aqui, em diversos pavilhões, vão se reunir nos próximos dias cerca de 50 mil pessoas, entre representantes de movimentos sociais e de governos do mundo todo. Eles vão concluir um processo que começou há um ano com 13 grupos de engajamento. Trabalho, cidades, mulheres, ciência, o papel dos parlamentos, foram alguns dos temas que foram tratados nesses grupos de engajamento. Agora, eles vão fechar uma carta que vai ser entregue ao presidente Lula no sábado e, em seguida, levada aos líderes do G20, ou seja, das maiores economias do mundo. O ministro Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência da República, foi um dos responsáveis por organizar tudo isso e explicou melhor como é que vai ser esse documento. Vamos ouvir. A Cúpula Social vai produzir um documento, síntese, que vai apresentar para o presidente Lula, que é o anfitrião do G20, que preside o G20 nesse momento. Nós estamos negociando com os outros países para ter um momento que esse documento possa ser apresentado aos chefes de Estado. Mas todo o material produzido ao longo desse ano e que terá ambiente para ser aprovado no G20 Social, na cúpula, será anexo ao documento central, que é o documento da cúpula social do G20. Bem, como eu disse, todo esse trabalho vai ser entregue aos líderes do G20 que vão estar reunidos aqui no Rio na próxima semana. Além disso, teremos também a presença de líderes de países convidados e organizações internacionais. E um forte esquema de segurança já começou a funcionar para tudo isso. O presidente Lula editou um decreto de garantia da lei e da ordem e as polícias federal e rodoviária federal vão atuar diretamente na segurança dos líderes. O chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF aqui no Rio, José Hélio, explicou que cerca de 1.000 agentes da Força vão estar envolvidos na segurança só aqui na capital. Vamos acompanhar um pouco mais do que ele disse sobre esse trabalho. A PRF vai atuar na escolta e batedor desses deslocamentos dos chefes de estados, tanto aqui do MAN, que é o local do evento, seus locais de hospedagem, entre outros compromissos. Toda a agenda desses chefes de estado, a PRF vai fazer esse acompanhamento através de uma central de escolta. São demandadas essas equipes e a gente vai fazer esse acompanhamento dessas autoridades. A gente está também com o cinturão metropolitano. É importante também a gente manter essa atuação nas rodovias federais, até para garantir a segurança, impedir a entrada de armas, drogas. É o nosso trabalho originário nas rodovias federais, mas também essa atuação aqui dentro do município do Rio durante o G20. Mariana, vamos falar sobre o G20 Social, que começa amanhã. O que é esse encontro?
Luciano, o G20 Social foi criado pelo governo brasileiro para reunir as demandas das populações, dos cidadãos de vários países. É a primeira vez que acontece nesse formato, mas não será a última. A África do Sul, que vai receber o encontro do G20 no ano que vem, também já disse que vai manter o G20 Social ativo. E para falar mais sobre tudo isso que foi preparado para acontecer aqui nos próximos dias, eu tenho comigo aqui no estúdio de vidro da Voz do Brasil o secretário nacional de Participação Popular, Renato Simões, que foi um dos principais envolvidos na organização do evento. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Parabéns pelo espaço, hein? Está muito bonito aqui todo o trabalho que a EBC vem fazendo. Que bom que o senhor gostou. Secretário, vamos começar falando da programação, então, aqui para os próximos dias. Amanhã a gente vai ter a abertura do G20 Social. O que vai acontecer a partir daí? Bom, amanhã vai acontecer um conjunto de atividades autogestionadas, o início de 271 atividades organizadas diretamente por movimentos sociais, redes e organizações da sociedade civil, espalhadas por todo esse território do G20 Social, que vai do Armazém da Utopia, no início do Boulevard, até a Praça Mauá e o Museu do Amanhã. Nesse território, nós teremos, então, múltiplas atividades acontecendo aqui no Cobra, que é vizinho de vocês, é onde estarão a maioria das atividades, e às 14 horas a gente faz um evento de abertura, comandado pelo ministro Márcio Macedo, pela primeira-dama Janja, né, com a participação de vários ministros e organizações nacionais e internacionais da sociedade civil, que vai ser transmitido em rede para todas as atividades autogestionadas aqui no território. E também você pode acompanhar, né, então, ao vivo, pelas redes da própria presidência, o ato de abertura oficial, né? Mas desde as 9 da manhã, aqui no Cobra, nós já teremos dezenas de atividades simultâneas em 4 turnos, às 9, às 11, às 14 e às 16, atividades em que a gente espera a participação de mais de 5 mil pessoas ao mesmo tempo, né, nessas várias atividades simultâneas. E o governo brasileiro destacou 3 temas que vão pautar esses debates aqui no G20 Social. O senhor pode falar para a gente um pouquinho mais sobre eles? Com certeza. O presidente Lula inova não só em trazer a participação social, como aliar essa participação social a uma pauta que normalmente é negligenciada pelas grandes potências econômicas e militares do mundo. O combate à fome, às desigualdades e à pobreza, a sustentabilidade, as mudanças climáticas e a transição energética justa e a reforma das instituições globais. Então, paralelamente a todo esse debate multifacetado da sociedade civil, a gente organiza no dia 15 3 grandes plenárias com milhares de pessoas participando de cada um desses eixos. Vão acontecer no Armazém 3 e aqui no Cobra. E, em seguida, os participantes desses seminários vão se dividir em grupos e apreciar as últimas propostas para a declaração final. Então, essa declaração final começou a ser construída dos grupos de engajamento do começo do ano, ao encontro dos movimentos sociais de agosto, com mais de 1.000 representantes aqui na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. E agora nós vamos, então, terminar a costura desse documento para entrega ao presidente Lula, como você falou, no próximo dia 16 pela manhã. Bom, secretário, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro e no estúdio lá em Brasília, o Luciano e a Luciana também têm uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir a pergunta deles. Olá, secretário. Bem, no sábado, uma carta vai ser entregue ao presidente Lula. A gente pode dizer que é um documento com as demandas e propostas da sociedade desses países para o presente e para o futuro? E essa carta vai ser levada também aos líderes, secretário? Sim, nós temos essa missão, né, de apresentar e aclamar por consenso no dia 16, diante do presidente Lula e do presidente Ramaphosa, da África do Sul, que presidirá o G20 no ano que vem, essa sistematização de um conjunto de anseios, de preocupações, de sugestões, de reivindicações da sociedade civil. Esse é o objetivo e ele está focado nesses 3 grandes temas, serão entregues ao presidente Lula e, através dele, aos líderes mundiais que se reúnem aqui no MAN
a partir de segunda-feira. Agora, para falar um pouco mais sobre isso, não são só chefes de Estado e os movimentos sociais que estão na agenda do presidente Lula nesse período todo do G20, ele também vai receber prefeitos de várias cidades do mundo aqui no Rio, né? Não tem dúvida, aqui nós temos muitos encontros acontecendo, né? Temos o encontro dos prefeitos e prefeitas das grandes capitais do mundo, temos o encontro de influenciadores e comunicadores populares no CRIA, todas as noites a partir das 18 horas, grandes shows aqui no palco central da Praça Mauá. Então, esse número que você deu de 50 mil pessoas mescla justamente isso. Pessoas que vão estar aqui frequentando o Boulevard, visitando as feiras. Temos a Feira da Agroecologia, dos Caminhos de Combate à Fome, a Feira do Artesanato e da Sustentabilidade, a Feira Literária da Produção das comunidades, das favelas, dos movimentos sociais. Então, esse conjunto de atividades, ele vai repercutir também, vai ser a grande mensagem do Rio de Janeiro para o mundo, com o Brasil trazendo essa mensagem de paz, de justiça socioambiental e de desenvolvimento. Pois é, essa era a minha última pergunta, a gente só tem mais um minutinho, secretário. Quais são os temas que o senhor acha que vão ser a marca desse G20 social? Bom, alguns já estão consolidados, né? A Aliança Global contra a Fome, que é uma iniciativa do presidente Lula para a adesão dos países a políticas públicas e a financiamento para combater a fome, a desigualdade, a pobreza. A taxação dos super ricos, que é uma reivindicação histórica dos movimentos e que foi construída pelo ministro Haddad na trilha dos ministros da Fazenda, que compõem a estrutura formal do G20, né? A reestruturação dos organismos internacionais, como a Assembleia das Nações Unidas, a defesa da democracia nesse momento em que a extrema-direita coloca em risco a democracia, os direitos humanos em boa parte do planeta. Então, esses são alguns dos temas, porque cada eixo ele se traduz em 3 grandes iniciativas, né? E acho que é isso que o Brasil vai passar para o mundo. Mais do que uma grande lista, são 9 grandes caminhos em 3 grandes direções que são fundamentais para o mundo deixar de ser esse ambiente de guerra, de pobreza e de desigualdade. Muito obrigada, Renato Simões, secretário nacional de Participação Popular, pela sua entrevista aqui no nosso estúdio de vidro no Rio de Janeiro. Obrigado, viu? Você acompanha a programação da EBC, porque o G20 Social está com tudo aqui. Nós queremos que você que não pôde vir, participe e acompanhe desses debates tão importantes. Obrigada, secretário. Luciana? Ô, Mariana, agora conta pra gente como é que tá o trabalho aí no Rio de Janeiro, com a expectativa do início do G20. Olha, Luciano, aqui no nosso estúdio, que é, como eu disse, inteiramente de vidro, ele está montado na rua. Assim, a gente consegue ver esse movimento que já se intensificou na tarde de hoje. Como eu disse, são esperadas cerca de 50 mil pessoas aqui nos próximos dias, sendo mais de 2.500 profissionais de imprensa do mundo todo, inclusive do Brasil. Nós, da EBC, teremos 300 profissionais da Empresa Brasil de Comunicação, não apenas jornalistas, e eles vão estar trabalhando nessa cobertura. Além do estúdio de rádio, que atende aqui a nós da Voz do Brasil e também aos veículos de rádio da EBC, a gente tem aqui ao lado um outro estúdio de vidro de televisão que vai atender as transmissões ao vivo do Canal Gov e da TV Brasil. Então, como disse o secretário, quem tiver interessado, não percam a cobertura da EBC nesse G20 social. Luciana? Muito obrigada, Mariana Jungmann, e até amanhã com mais informações aí do Rio de Janeiro na Voz do Brasil. Uma mobilização nacional está sendo feita pelo governo federal para acelerar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. O pontapé foi dado no Maranhão. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, esteve no estado e formalizou a contratação de 3 projetos para ampliar a rede de abastecimento de água. Será um investimento de 836 milhões de reais para adutores em São Luís, Barreirinhas e Imperatriz. O Maranhão vai receber cerca de 42 bilhões de reais em investimentos do novo PAC. A educação também será atendida, como disse o ministro Rui Costa.
Juntando as obras que não foram concluídas, que estavam paralisadas, junto com as novas, nós temos um total de 621 escolas e creches aqui para o Maranhão. Você imagine a gente colocá-las todas em obras, quanto emprego será gerado a partir dessas obras? Eu estou falando de creche e escola. E depois de pronto, o impacto disso na educação do Maranhão, tanto na rede municipal como na rede estadual, com 621 novas escolas. O setor de serviços cresceu em setembro, atingindo o maior volume da série histórica. Com isso, a movimentação do setor já passou em 16% o nível pré-pandemia. Foi o que revelou a pesquisa mensal de serviços do IBGE. Segundo os dados do IBGE, o volume de atividades no setor de serviços atingiu o ponto mais alto da série histórica e está agora 16,4% acima do patamar pré-pandemia, registrada em fevereiro de 2020. O nível foi atingido após os resultados de setembro, mês que o setor cresceu 1% em relação a agosto. 4 das 5 atividades econômicas investigadas tiveram crescimento no mês, com um destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares. Os setores de informação e comunicação, transporte e serviços prestados às famílias, como restaurantes, também tiveram alta. Em setembro, os destaques positivos ficaram com São Paulo, que registrou um crescimento de 1% no volume de serviços no mês, e com o Rio de Janeiro, com uma expansão de 2,6%. 16 das 27 unidades da federação tiveram aumento no volume de serviços, e no acumulado do ano até setembro, o crescimento foi de 2,9% no setor. Cleide Lopes, para a Voz do Brasil. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou hoje a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre apostas online, as chamadas bets. A liminar proíbe o uso de cartões de programas sociais, como Bolsa Família, e também proíbe publicidade de bets para crianças. A decisão é liminar, ou seja, precisa passar pelo plenário do Supremo. De acordo com o ministro Wellington Dias, a determinação vai permitir a antecipação de medidas já previstas na lei das bets. Combina com a posição já tomada pelo presidente Lula e ali já a determinação para a suspensão do uso de cartões, por exemplo. Também ali a proteção do povo brasileiro, principalmente crianças, adolescentes, em relação à propaganda, à publicidade. Qual era um problema? E agora a decisão do Supremo resolve. É que a lei aprovada no Congresso colocava um prazo de 6 meses para entrar em vigor. Só ia entrar em vigor em 2025. E agora, com a decisão, nós temos condições de antecipar e adotar providências imediatas. O Ministério das Cidades autorizou essa semana a contratação de propostas para a construção de novas 5.284 unidades do Minha Casa Minha Vida. A iniciativa vai atender mais de 21 mil brasileiros em 17 municípios. Um investimento de mais de 858 milhões de reais do novo PAC. Todas as casas e apartamentos a serem construídos vão estar localizados em áreas urbanas consolidadas ou em expansão, com acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União analisou a evolução da plataforma Transfere.gov, portal que reúne informações sobre o repasse de recursos da União a estados e municípios.
Os dados são utilizados como ferramenta de gestão, controle e transparência. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é responsável pela plataforma, que também permite rastrear os valores transferidos. Nos últimos 3 anos, o volume chegou a quase 500 bilhões de reais. A análise do TCU mostra que o processo de inclusão das informações não avançou no ritmo previsto pelo Ministério. De 35 modalidades de transferência, apenas 20 estão inseridas no portal. O tribunal vai fazer acompanhamento para avaliar a evolução da plataforma a cada 6 meses. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação sobre letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. STF proíbe publicidade de bets para crianças e determina a adoção de medidas contra o uso de recursos do Bolsa Família em apostas. STJ decide que plano de saúde deve cobrir bomba de insulina para paciente com diabetes. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar a ação que ficou conhecida como a DPF das favelas. Nesta primeira fase, as partes e as entidades interessadas apresentaram alegações ao plenário da Corte. Marcelo Della Libera. Apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro, a ação trata da adoção de um plano para reduzir a quantidade de mortes resultantes das operações policiais no estado do Rio de Janeiro. Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, o relator ministro Edson Fachin fez um resumo da ação e, em seguida, foram ouvidos os argumentos das partes e de terceiros interessados. STF proíbe publicidade de bets para crianças e determina a adoção de medidas contra o uso de recursos do Bolsa Família em apostas. A decisão liminar do ministro Luiz Fux, relator de ações sobre o tema, será referendada em sessão do plenário virtual a ser definida. Fernanda Porto. O ministro decidiu proibir o uso de dinheiro de programas sociais como Bolsa Família e benefício de prestação continuada, BPC, em apostas online, depois da audiência pública em que se discutiu os efeitos sociais e econômicos das bets. Na decisão, o ministro Luiz Fux determina ao governo federal que tome providências imediatas e explica que a medida busca proteger os beneficiários dos possíveis riscos de endividamento e de vício em jogos. Além disso, na mesma decisão, o magistrado também vetou a disseminação de publicidade de bets que tenham crianças e adolescentes como público-alvo. Operadora de plano de saúde deve cobrir fornecimento de bomba de insulina a beneficiários com diabetes tipo 1. O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. Entre os argumentos, a operadora apontou que o fato de o médico indicar a bomba de insulina como o tratamento mais adequado não atribui a certeza científica suficiente para tornar a cobertura obrigatória, mas a terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da empresa, fundamentando que não há autorização legal expressa para a exclusão dessa cobertura pelos planos. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, principalmente depois de 2018, estudos científicos passaram a comprovar os benefícios clínicos a pacientes com diabetes, como melhora no controle da glicemia, diminuição da necessidade de injeções e redução de internação. Operário com hérnia de disco deve receber R$80 mil de indenização. A decisão é da 7ª turma do TST, Larice de Paula. O empregado trabalhou para a Volkswagen durante 24 anos, tendo que fazer movimentos repetitivos como curvatura da coluna, flexão e extensão dos braços. Ele adquiriu hérnia de disco e ficou incapacitado permanentemente para tarefas que exigiam esforço físico. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e a 7ª turma aumentou para R$80 mil o valor da indenização por danos morais.
O colegiado também determinou o pagamento de pensão mensal equivalente a 50% do último salário até o trabalhador completar 78 anos de idade. Terá início no próximo dia 26 a sessão do Tribunal do Júri, que irá julgar os 3 ex-policiais rodoviários federais acusados do homicídio de Genivaldo de Jesus Santos. O caso ocorreu em maio de 2022 durante uma abordagem policial no município de Umbaúba, Sergipe. Genivaldo morreu após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da PRF e ser submetido à inalação de gás lacrimogêneo. Os réus respondem pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado. A previsão é de que o júri popular dure 6 dias. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a regulação do mercado de carbono brasileiro. Texto volta para a Câmara. Aprovadas 4 medidas provisórias que liberam recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Avança projeto que permite transferência de passagens aéreas sem custos. Boa noite. O Senado aprovou o projeto que regula o mercado de créditos de carbono no país. O objetivo da proposta é incentivar a adoção de tecnologias mais eficientes que poluam menos e estimular projetos que ajudem na redução da emissão de gases de efeito estufa por meio da negociação de certificados com valor monetário. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Pelo texto aprovado pelos senadores, o mercado de crédito de carbono funcionará nas modalidades voluntária, em que a compensação de emissões é feita opcionalmente, e regulada, válida para operadores que liberarem para a atmosfera anualmente volume superior a 10 mil toneladas de gases de efeito estufa. Nesse último caso, há obrigações a serem cumpridas, como elaboração de um plano de monitoramento de emissões e envio de relatório de emissões e remoções desses poluentes. Quem liberar volume superior a 25 mil toneladas de dióxido de carbono também deve comprovar a sua compensação. Durante a leitura de seu parecer, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, citou alguns avanços que a proposta vai gerar, como o incentivo à eficiência energética dos operadores que mais poluem e o estímulo a projetos ambientais de redução ou remoção de emissões. Trata-se de ferramenta essencial no combate às mudanças climáticas, que além de auxiliar o país no cumprimento de suas metas de emissões perante o Acordo de Paris, protegerá nossos produtos da incidência de eventuais taxas sobre as exportações, como no caso do mecanismo de ajuste de fronteira de carbono da União Europeia. Pelo texto que volta para análise da Câmara dos Deputados, as regras do mercado regulado de crédito de carbono não serão aplicáveis à produção primária agropecuária por falta de metodologia capaz de mensurar as emissões do setor. E o Senado aprovou nesta semana 4 medidas provisórias que liberam créditos extraordinários para ajudar o Rio Grande do Sul na sua reconstrução após as enchentes. Hoje foi aprovada a MP que destinou 1,2 bilhão de reais para ações de diversos ministérios. Ontem, outras 3 MPs com a mesma finalidade foram aprovadas. Uma que liberou 230 milhões para seguro rural, outra com 27 milhões para reparar as sedes da Justiça do Trabalho e do Ministério Público e uma última com 1,4 bilhão para apoiar a educação, a cultura e pequenas empresas, sendo 1 bilhão de reais destinados ao PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. As medidas seguem para a promulgação. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, manifestou apoio ao fim da escala de trabalho 6x1. A proposta, uma PEC apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, sugere reduzir a jornada semanal para até 36 horas.
Cleitinho compartilhou sua experiência pessoal, relatando que seu pai perdeu momentos importantes da sua infância devido às longas jornadas de trabalho. Para o senador, a medida é uma questão de dignidade humana, visando valorizar o trabalhador sem prejudicar o empresário. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar é porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar é porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem. Eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Já o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, se manifestou contra a alteração da legislação trabalhista. O parlamentar criticou a PEC e argumentou que o trabalhador e o empresário devem negociar para entrar em consenso sobre a jornada de trabalho dentro da legislação vigente. Nada impede na atual legislação que haja acordos. Aquele empresário que tiver condição de pagar a integralidade ou parcialidade para o funcionário trabalhar 2, 3, 4, 5, ou 6 ou 7 dias, que isso seja uma negociação baseada na liberdade. A compra de passagens aéreas atualmente não possibilita a mudança de nome do passageiro. Hoje, o bilhete é considerado pessoal e intransferível, mas isso pode mudar se virar lei, um projeto aprovado no Senado nesta quarta-feira. A repórter Marina Dantas traz as informações. A proposta aprovada na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor do Senado torna as passagens aéreas impessoais para permitir a transferência para outra pessoa antes da data do voo. O projeto surgiu a partir de reclamações de consumidores em relação à atual proibição de mudança na titularidade das passagens. De iniciativa do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, o projeto foi modificado pela relatora, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. A senadora retirou o prazo de 72 horas previsto no texto original para a transferência da passagem. Na avaliação de Damares, fixar o prazo poderia prejudicar a oferta de bilhetes com preços reduzidos e maior antecedência por parte das empresas e abrir caminho para a atuação de cambistas. Isso ocorreria devido à possível criação de um mercado paralelo de cambistas de passagens aéreas que poderiam lucrar com a revenda de bilhetes adquiridos antecipadamente e revendidos em datas mais próximas ao voo. O projeto que permite a transferência de titularidade de passagens aéreas será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou a criação da Rota Turística da Mata Atlântica nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina e da Rota Turística Histórica Belém-Bragança, no Pará. O objetivo é preservar o que restou da floresta tropical, considerada a segunda maior da América do Sul, e que possui hoje apenas 12% de área preservada. Repórter Marcela Cunha. O caminho sugerido pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, passa por 19 cidades do Paraná, 13 de Santa Catarina e 31 de São Paulo. A relatora, a senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, lembrou que os municípios abrangidos pela rota estão nas últimas posições no Índice de Desenvolvimento Humano. Por isso, avalia que a criação da reserva vai contribuir para a melhora social da região. Os senadores também aprovaram a criação da Rota Turística Histórica Belém-Bragança, passando por 13 municípios no Pará. O relator, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, acredita que, além de ser uma nova alternativa de lazer e cultura para os turistas, esse caminho vai revitalizar a antiga estrada de ferro Belém-Bragança, que é um símbolo de resgate histórico para o estado. Eu conheço muito bem essa região, todo esse trajeto, refazendo por onde passava o trem naquele tempão no início do século XX, fazia não só a integração, mas também o escoamento da produção dessa região para a capital, maior centro consumidor do estado do Pará. A estruturação turística dos municípios vai incluir sinalização adequada, promoção da nova rota, divulgação do roteiro e incentivo à sustentabilidade. O uso de celulares por estudantes é um tema de debate global e divide opiniões. Deve haver ou não a proibição dos dispositivos nas escolas? No Brasil, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a decretar a proibição dos aparelhos. Ontem, a Assembleia Legislativa de São Paulo também aprovou um projeto que proíbe o uso de celulares em escolas públicas
e privadas no Estado. Agora o texto segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. No Senado, o tema foi discutido em uma audiência pública na Comissão de Educação. Os detalhes com Marina Dantas. A coordenadora geral de Tecnologia e Inovação da Educação Básica do Ministério da Educação, Ana Ungari Dalfabro, disse que é preciso focar na formação de professores e na educação digital de estudantes, para dar intencionalidade pedagógica ao uso dos aparelhos celulares em sala de aula. A gente tem que pensar a formação de professores, pensar os currículos de educação digital das nossas escolas, mas a gente também precisa entender que os nossos estudantes, principalmente as crianças pequenas, precisam de ajudas a mais para conseguirem fazer esse uso equilibrado das tecnologias hoje dentro de sala de aula. Para o presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, o desafio de lidar com a educação digital e midiática dos estudantes deve estar posto na implementação do Sistema Nacional de Educação. Um dos avanços que precisamos ter é a constituição do Sistema Nacional de Educação, porque se nós pensarmos na educação midiática, e o desafio para implantar isto no Brasil, isso deveria ser objeto dessa gestão tripartita. Um projeto de lei que regulamenta o uso de celulares e dispositivos tecnológicos nas escolas públicas e privadas está em debate na Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara cria regras para o funcionamento de corretoras de criptomoedas. O plenário também amplia o direito de circulação para cães de assistência. Deputados mantêm debate sobre redução da jornada semanal de trabalho. Boa noite. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, sustenta que a proposta que reduz a jornada de trabalho é desconectada da realidade. De acordo com o parlamentar, a medida, caso aprovada, vai levar à perda de 20% da remuneração do trabalhador e vai afetar o funcionamento de serviços essenciais. Em resposta, ele propôs a PEC da alforria, que visa dar liberdade aos trabalhadores para escolherem sua carga horária sem intervenção estatal. Para Maurício Marcon, o parlamento deve se preocupar com soluções viáveis e não com projetos populistas. Na visão de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, o projeto que reduz a jornada de trabalho pode gerar impactos negativos para os pequenos estabelecimentos comerciais, que empregam grande parte dos brasileiros. Segundo o deputado, a proposta não foi amparada em estudos econômicos, o que pode resultar em desemprego e inflação. Luiz Lima também manifesta preocupação com a segurança de parlamentares que são contrários à medida. O deputado alega que vários congressistas já foram ameaçados e pede que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal investiguem essas denúncias. Professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, menciona exemplos internacionais ao defender a redução da jornada de trabalho no Brasil. Para o deputado, a medida não só preserva a dignidade dos trabalhadores, como também pode aumentar sua produtividade. O parlamentar ressalta que, historicamente, os avanços nos direitos trabalhistas enfrentaram resistência de setores empresariais. No entanto, o professor Reginaldo Veras reforça que experiências globais comprovam o êxito de jornadas mais curtas. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende a redução da jornada de trabalho no Brasil. O parlamentar argumenta que a experiência de outros países nesse sentido mostra a possibilidade de aumento da produtividade e melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. O deputado também critica setores empresariais e políticos conservadores que resistem a mudanças como essa. Ivan Valente acredita que, apesar dessa resistência, a modernização das condições de trabalho é necessária, inclusive diante dos atuais avanços tecnológicos. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, classifica a proposta de redução da carga horária de trabalho como populista e demagógica, por desconsiderar a realidade de empresas e por não apresentar estudo de impacto econômico. Em seu entendimento, muitos trabalhadores perderão o emprego para que ocorra o equilíbrio das contas empresariais. Para Otônio de Paula, as negociações sobre mudanças na jornada laboral devem ocorrer entre empregadores e trabalhadores, evitando prejuízos. Além disso, o parlamentar menciona que, segundo a Bíblia, o trabalho é um dever de 6 dias, com apenas 1 de descanso. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também apresentou proposta para reduzir a jornada de trabalho, na qual, para cada 5 dias trabalhados, haveria 2 de descanso.
Apesar de lutar pela qualidade de vida digna aos trabalhadores, o congressista considera exagerada a proposta de 4 dias de trabalho e 3 de folga. Pompeu de Matos enfatiza a importância do debate sobre a redução da jornada, acreditando na aceitação futura da mudança. Ele observa que outras conquistas trabalhistas, como férias remuneradas e licença-maternidade, também enfrentaram resistência, mas hoje são direitos fundamentais. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende a aprovação da PEC que prevê o fim da escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. O deputado afirma que a medida é uma tendência mundial e cita experiências, segundo ele, bem-sucedidas em países como Inglaterra, Alemanha e Islândia. Ele argumenta que a redução da jornada de trabalho tem como resultado a maior satisfação dos trabalhadores, além da diminuição do número de faltas e de atestados médicos. Helder Salomão ressalta a necessidade de um debate amplo sobre o tema, buscando compatibilizar o bem-estar dos trabalhadores com o crescimento econômico do país. Câmara aprova projeto que cria regras para o funcionamento de corretoras de criptomoedas, com exigências para as empresas e garantias para os clientes. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria regras para o funcionamento de corretoras que comercializam e investem em criptomoedas, como Bitcoin, com exigências para as empresas e garantias para o investidor. A proposta foi apresentada em 2023 pela CPI das pirâmides financeiras. Entre as regras previstas na proposta estão a obrigação da corretora estar devidamente registrada no Brasil, com cadastro no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e sujeita à fiscalização pelo Banco Central. A empresa terá ainda que manter registros de qualquer operação com valor maior que R$10 mil e comunicar ao COAF se houver qualquer indício de lavagem de dinheiro. Também será obrigatório separar o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro do cliente, uma maneira de proteger os investidores em caso de falência ou uso indevido dos recursos. Além disso, qualquer transferência de dinheiro entre o cliente e a corretora deverá ser feita por meio de conta bancária. A proposta também tem exigências como capital mínimo para a empresa, de modo que ela se responsabilize com patrimônio próprio se agir contra o regulamento e isso provocar prejuízo aos clientes. O relator da proposta foi o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que também foi presidente da CPI das pirâmides financeiras. No plenário, o projeto foi defendido por deputados de todos os partidos. A deputada Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, disse ser contra excesso de regulação para que as empresas operem, mas acrescentou que, nesse caso, as exigências são justificadas. A gente acha que o benefício que essa pequena intervenção faz é muito maior do que o prejuízo que ela traria. Por quê? Traz várias medidas para combater fraude, entre elas exigir que as corretoras sejam constituídas no Brasil, exige que os ativos dos clientes sejam separados dos ativos do patrimônio das corretoras, pode ter perda e muitos clientes podem ser prejudicados, então isso resguarda. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação da proposta. Esse projeto vem em boa hora, porque os criptoativos, as criptomoedas, têm sido um espaço de negociatas, de golpes, de obscuridades, dentro dessa ideia de que prosperidade é ganhar grana, se dar bem individualmente às custas dos outros. O projeto que cria regras para o funcionamento de corretoras que comercializam e investem em criptomoedas, com exigências para as empresas e garantias para o investidor, foi enviada para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Segurança Pública. Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, critica a forma como o STF conduziu a ação que restringiu as operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro durante a pandemia. O deputado argumenta que as limitações impostas pela decisão aumentaram o domínio de facções criminosas e intensificaram o poder bélico das organizações. Delegado Ramagem defende que o Legislativo e o Executivo retomem o protagonismo no combate à criminalidade, com leis penais mais rigorosas e políticas de segurança pública baseadas em integração, inteligência e eficiência. Para ele, o tema deveria ser debatido por representantes eleitos pelo povo e não pelo Supremo Tribunal Federal. Trabalho.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, rechaça a possibilidade de cortes orçamentários no Ministério da Defesa. Em sua análise, economias feitas sobre esta pasta ameaçam a segurança jurídica e os direitos adquiridos dos militares que não contam com benefícios como FGTS, adicional noturno ou hora extra. Segundo o General Girão, a última reestruturação do Ministério garantiu uma economia de 14 bilhões de reais aos cofres da União, sendo injustificáveis novos cortes na defesa nacional. Para o legislador, o governo deveria controlar os gastos, em vez de colocar em risco o sistema de proteção social dos militares. Coronel Meira, do PL de Pernambuco, anuncia a coleta de assinaturas para a proposta de emenda constitucional que estabelece um piso nacional para policiais militares, bombeiros, policiais civis e policiais penais. De acordo com o congressista, essa PEC é uma alternativa à apresentada pelo governo federal. Coronel Meira afirma que o objetivo da proposta é valorizar de verdade carreiras essenciais à proteção da sociedade brasileira. Segundo ele, se aprovada, a matéria será um marco para a segurança pública, evitando que policiais e bombeiros dependam exclusivamente das decisões de gestores estaduais que não priorizam o tema. Economia. Melongo Solano, do PT do Piauí, celebra os indicadores econômicos positivos do Brasil. Ele destaca a queda na taxa de desemprego, que chegou a 6,4% no último trimestre, e os 405 mil novos empregos gerados pela indústria nacional, beneficiando especialmente jovens entre 18 e 24 anos. O deputado atribui o crescimento econômico à credibilidade do governo federal, à inflação controlada e ao fortalecimento do poder de compra das famílias. Melongo Solano também cita medidas como o aumento real do salário mínimo, a atualização da tabela do imposto de renda e os programas sociais como essenciais para os resultados positivos. Esporte. Câmara aprova o projeto que inclui entidades como o Comitê Olímpico Brasileiro no Sistema Nacional de Esportes. O repórter Marcelo Lacher nos conta quais as obrigações agora para recebimento de recursos públicos. O plenário da Câmara aprovou o projeto que incorpora ao Sistema Nacional do Esporte 4 entidades esportivas privadas: o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes e o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. O projeto deixa claro ainda que as entidades responsáveis pelo esporte escolar e universitário também são integrantes do Sistema Nacional do Esporte, conhecido como Sinesp. São elas a Confederação Brasileira do Desporto Escolar e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Também passam a integrar o Sinesp as entidades esportivas pertencentes a organizações sociais sem fins lucrativos, que atuam na formação esportiva e no esporte para toda a vida. Na prática, a inclusão de todas essas entidades no Sistema Nacional do Esporte faz com que elas estejam sujeitas a regras de governança e à fiscalização do Tribunal de Contas da União, quando receberem repasses de dinheiro público, como proveniente de loterias. Além disso, obriga que cumpram obrigações mínimas para poderem receber esses repasses, como autonomia financeira e transparência na gestão. Essas obrigações tinham ficado de fora da Lei Geral do Esporte, por causa de um veto presidencial. O objetivo da proposta apresentada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, é compensar essa lacuna. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, a partir de parecer favorável do relator deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a proposta reforça a autonomia dessas entidades. Ele ajuda a dar autonomia para que as entidades esportivas possam planejar suas atividades. Então, outro ponto positivo também é a questão da descentralização, da transparência. A gente acha que vai reduzir a interferência estatal. O projeto, que inclui diversas entidades esportivas privadas no Sistema Nacional do Esporte, o Sinesp, foi enviado para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Saúde. A Organização Pan-Americana de Saúde entregou ao Brasil a certificação de eliminação do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera que o resultado é parte do empenho do governo federal na retomada das coberturas vacinais. Além disso, o deputado exalta ações do Ministério da Saúde como campanhas de conscientização em áreas remotas e vulneráveis, que incluem populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas. O parlamentar também menciona o aporte de 724 milhões de reais do governo federal em 2023, destinados à vigilância em saúde e ao combate a doenças.
Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, reclama da falta de transferência de recursos federais e estaduais para serviços de média e alta complexidade, sobrecarregando as contas municipais. Ela cita como exemplo a cidade de Uberlândia, onde a administração municipal investiu 37% do orçamento em saúde, ultrapassando os 15% obrigatórios. Segundo Ana Paula Leão, dos 41 milhões de reais destinados à cidade, o Ministério da Saúde liberou apenas 2,5 milhões de reais, deixando mais de 2 milhões de habitantes desamparados. Ela cobra da pasta o repasse do restante da verba para evitar o colapso financeiro da saúde regional. Emidinho Madeira, do PL, destaca o lançamento do projeto Mais Exames, Menos Espera, previsto para 22 de novembro, que vai beneficiar 70 municípios do sul e sudoeste de Minas Gerais. A previsão, segundo o deputado, é a realização de 30 mil exames de ultrassom, 16 mil de ressonância magnética e 16 mil de tomografia. Emidinho Madeira exalta o sucesso de projetos ligados à saúde pública de Minas Gerais, como o Opera Mais e Valora Minas. O deputado alega que esses programas zeraram a fila de espera de cirurgias eletivas em diversas cidades do estado. Desenvolvimento Regional. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, agradece o auxílio oferecido pelo governo federal às famílias de pescadores impactados pela seca. Segundo ele, o valor de mais de R$ 2.800 será pago a quase 80 mil pescadores artesanais, minimizando os desafios econômicos e sociais criados pelo aumento dos custos logísticos e de bens de consumo. Sidney Leite elogia também as obras de dragagem do Rio Madeira, essencial para o transporte de cargas da Zona Franca. Para ele, uma nova rota fluvial na região do Alto Solimões até o novo porto de Chancay, no Peru, vai reduzir em até 3 semanas o tempo de escoamento de produtos brasileiros para o mercado asiático. Paulão, do PT de Alagoas, volta a denunciar a Braskem pelo crime ambiental que levou ao afundamento do solo de 5 bairros de Maceió, provocando o deslocamento de mais de 60 mil pessoas. O legislador afirma que as indenizações pagas pela empresa são insuficientes e que a situação de moradores de áreas atingidas segue sem solução. Paulão também alerta para o impacto na saúde mental da população local com o Hospital Psiquiátrico Público Portugal Ramalho interditado devido ao afundamento do solo. Ele cobra da Braskem e das autoridades públicas a reconstrução da unidade hospitalar em outro ponto da cidade. Câmara aprova projeto que dá a pessoas com qualquer tipo de deficiência o direito de ingressar com cães de assistência em lugares públicos e ônibus. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que dá às pessoas com qualquer tipo de deficiência ou doença grave o direito de ingressar com cães de assistência em ônibus, metrôs ou lugares públicos e privados abertos ao público. Hoje, a legislação só dá esse direito a cegos ou quem tem alguma deficiência visual. A proposta aprovada estende esse direito a pessoas com déficit de audição, com algum transtorno ou doença psíquica, com alguma síndrome médica, com deficiência psicomotora ou qualquer condição devidamente justificada e comprovada. Nesses casos, os cães que auxiliam essas pessoas receberão nomes como cão ouvinte, cão de serviço psiquiátrico, cão de alerta médico, cão de resposta médica, cão de serviço de mobilidade, cão de serviço emocional e cão de serviço multifunção. Entre os cães de serviço estão também aqueles que ajudam cadeirantes, treinados para desempenhar tarefas como abrir e fechar portas, chamar o elevador, trazer objetos como o telefone e o cobertor ou chamar outra pessoa na casa em caso de emergência. A relatora, a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, apresentou o texto que foi resultado da análise de mais de 30 projetos que vinham sendo analisados sobre o tema, um deles já aprovado pelo Senado. O projeto define as exigências para os cães que deverão ser treinados e ter certificado para desempenhar a função. Terá ainda que ser identificado com colete. Além disso, o projeto exige laudo de médico especializado no diagnóstico do paciente e outro de veterinário para que o animal possa se tornar um cão de assistência com todos os direitos, sem contar o certificado de conclusão de prova de adestramento. O projeto também descreve que tipo de adestrador poderá ser responsável pelo certificado. O projeto foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Para o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, o projeto garante o cuidado com os animais e assegura o direito à inclusão. Além de garantir a saúde, bem-estar e o bom cuidado desses animais,
esse projeto garante aquilo que é um direito fundamental, que é o direito à inclusão. Inclusão não é um favor. Inclusão nada mais é do que um direito que é nosso dever aqui lutar para que as pessoas possam usufruir no seu dia a dia. O projeto também estabelece multas para quem falsificar os documentos dos cães, acessar os lugares sem identificação e até proibir o ingresso dos animais de assistência em lugares públicos. Essa multa pode chegar a R$30 mil. Depois de aprovado, o projeto que dá às pessoas com qualquer tipo de deficiência ou doença grave o direito de ingressar com cães de assistência em ônibus e lugares públicos foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Transportes. Projeto pretende isentar de impostos sobre operações financeiras e sobre produtos industrializados as motocicletas adquiridas para transporte de passageiros e mercadorias. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, ressalta que a proposta contribui com a mobilidade urbana, especialmente em cidades nas quais não existe transporte público. O deputado ressalta que muitos municípios exigem até 5 anos de uso para motos empregadas para este fim. Para Charles Fernandes, a proposta vai permitir também renovar frotas e melhorar os serviços. Votação. Os deputados começaram a ordem do dia com a discussão do projeto que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. A iniciativa concede uma série de benefícios tributários para criar um parque nacional do segmento e será votada em sessões posteriores. Os parlamentares passaram em seguida a debater o projeto que amplia a imunidade tributária para templos religiosos. Também está prevista a análise da proposta que permite a abertura automática de cadastro positivo de consumidores, sem necessidade de autorização prévia do cadastrado, como ocorre hoje. O jornal Câmara dos Deputados termina agora. Esta edição teve trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.